seja o teu nome. Aleluia. Lucas capítulo 21. Nós vamos ver lá uma história conhecida de todos os irmãos, quando na oferta uma mulher pobre, sem condições nenhuma, tira tudo o que tem e dá a oferta ao Senhor, enquanto algumas pessoas ricas com condições dão aquilo que estava lhe sobrando. E é o que eu vou estar falando então hoje. Lucas capítulo 21, versículo 1 e 4. Amém? Os irmãos acharam? Amém. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para ofertar a Deus que lhes sobreveja. Mas essa, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Amém? Amém. Repita o versículo 4 comigo. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobreveja. Mas essa, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Amém? Qual foi mais difícil de dar oferta? A viúva ou os ricos? A viúva. Por quê? Era aquilo que ela tinha. Talvez ela tinha condições, talvez ela teria responsabilidade no outro dia, para pagar uma conta, para pagar sei lá o que. E os ricos deram aquilo que estava sobrando. Para aquela mulher foi muito mais difícil, porque quando nós falamos em ofertar a Deus, é um sacrifício. Quando nós estamos falando em dinheiro, então quando nós falamos em sacrificar, em dar ao Senhor em dinheiro, é difícil. Assim como é difícil dar o seu tempo, a sua energia para o Senhor, fazer a obra de Deus, mas o dinheiro também é um grande sacrifício. Essa mulher, ela foi dar aquilo que não estava faltando, sobrando. Não era aquilo que estava sobrando, mas era aquilo que verdadeiramente ia apertar, aquilo que ia deixar ela numa situação muito delicada. E ela deu de todo o seu coração, porque a obra era do Senhor. Ela não estava querendo ser melhor do que ninguém, ou para agradar alguém. Não, ela estava dando porque ela entendia a responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade aqui na igreja, todos os irmãos sabem. Esse mês foi um mês muito difícil para o nosso ministério aqui. De todos os meses, esse foi o pior. Não é porque nós recebemos o apóstolo Anton ou o apóstolo Gelson Becker. Não foi isso. Porque nenhum desses homens nós pagamos passagem de avião, nenhum desses homens nós gastamos uma fortuna de dinheiro para hospedar eles. Não. Mas foi muito difícil esse mês. Esse mês nós tivemos que trocar todo o extintor da igreja. Os irmãos talvez não reparou, mas teve um dia que nós estamos sem extintor aqui, apenas um só. Aqueles que são atentos talvez notou, aqueles irmãos que não são muito. Mas é importante falar para os irmãos isso, porque nós tivemos que fazer, porque esse mês foi o mês que o bombeiro veio aqui para fazer a vistoria, e se não estivesse em ordem, nós teríamos um problema muito sério na igreja. Então nós tivemos que gastar com todos esses extintores que estão aqui, gastamos R$600 com eles. Aqui na igreja, quando nós pedimos uma oferta, quando nós pedimos um dízimo, quando nós lançamos alguma coisa na igreja, é bom, porque tudo que nós pedimos, os irmãos veem isso. Quando nós falamos que vamos colocar forro na igreja, os irmãos veem o forro na igreja colocado. Quando nós falamos que vamos mudar o som da igreja, os irmãos veem a mudança no som da igreja. Quando nós falamos que vamos comprar uma caixa, que nós vamos arrumar alguma coisa dentro da igreja, não fica só em palavras. E as pessoas, quando vêm na igreja, notam e vê realmente aquilo que foi falado aconteceu.
E eu acho que igrejas como essa vale a pena ofertar, vale a pena dar dízimo. Porque são igrejas que têm verdadeiramente uma seriedade com o seu dinheiro, com a sua oferta, com o dízimo na casa do Senhor. Mas muitos irmãos preferem abençoar outras casas, outros lugares, que muitas das vezes não sabem quem é o líder dessa igreja, quem são as pessoas que vivem nessa igreja. O que eu quero dizer com isso? Nessa comunidade, meus irmãos, nós sofremos muito financeiramente, porque nós não temos condições para bancar o aluguel, bancar tudo que tem que acontecer aí. Então, por isso que nós pedimos oferta da igreja, por isso que nós pedimos ajuda dos irmãos. Mas o que eu quero dizer com essa ministração é que eu sei que não é fácil. Eu sei que vocês, diante da campanha do Anton, diante da campanha do Gels, e diante do desafio que nós temos na igreja, você abençoou, mas coloca no seu coração, você está abençoando realmente numa terra fértil, numa casa boa, numa terra boa. Será que você conhece a terra que você está plantando? Será que você que congrega aqui, você talvez que veio nos visitar, será que conhece a nossa verdade, conhece verdadeiramente como é o nosso trabalhar? Se você conhece ou não conhece, procura conhecer. E saiba que aqui há pessoas sérias, que quando nós pedimos, é verdadeiramente para a casa do Senhor. Nós vamos fazer outros desafios. Nós vamos fazer outros desafios e vamos precisar da igreja. Será que você vai estar à disposição para ajudar essa igreja, essa obra? Será que os irmãos vão verdadeiramente abençoar de coração e saber que está investindo numa boa casa? Essa é a pergunta que eu faço para você, meu irmão. Amém? Amém. Aleluia. Aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha. Ela tinha responsabilidade. Mas o Senhor Jesus viu e notou que aquela foi a maior oferta. Na hora de contar, obviamente, não era a maior. A dos ricos era a maior. Mas para Deus, meu irmão, é diferente. Como falam aqui na igreja, né? A matemática de Deus, ela é diferente. E Deus valoriza muito aqueles que dão de coração, aqueles que fazem de tudo, amém? Pela obra do Senhor, aqueles que pagam um preço enorme para abençoar a casa de Deus. Se você não tem essa consciência, tenha então. Saiba que ofertar na casa do Senhor é um ministério lindo, é um ministério de amor, e que nós não temos que esperar alguém fazer alguma coisa para depois nós fazermos. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos fazer desafios de fé com o Senhor. E se nós somos bem-aventurados ou não, não é culpa de quem está pedindo para você fazer oferta, mas é que a sua fé, amém? A sua coragem, a sua ousadia te leve em lugares mais altos, em desafios mais altos. E quando você entrar num desafio alto, você não culpe ninguém, ou seja obrigado porque alguém está fazendo. Não, faça com o seu coração. Faça com o seu coração. Faça para a obra do Senhor. Porque a obra de Deus, meu irmão, muitas das vezes as igrejas são fechadas, porque o pastor não tem condições de pagar o aluguel. E são igrejas sérias, são homens verdadeiros. Às vezes há pastores com microfones ruins, com som ruins, com bancos quebrando, porque não tem condições, porque o povo da igreja não aprendeu a ofertar, não aprendeu a dizimar. E às vezes é obrigado a fechar a igreja, às vezes é obrigado a falar com outro pastor: olha, estou enfrentando uma igreja que eu não tenho condições. E o triste é que são igrejas e pastores verdadeiros, pessoas que verdadeiramente merecem ser ajudadas. São homens e mulheres de Deus que talvez, sabe, um empresário ou alguém com condições merecia que ele chegasse ali e ajudasse, apoiasse esse ministério, mas não apoia. Nosso ministério não é muito diferente desse não, irmãos. O preço é muito grande que nós pagamos aqui. É muito grande. Eu quero que você, sabe, olhe para isso. Olhe para isso. Levante em nome do Senhor Jesus. Você que vai ofertar, você que vai trazer o seu dízimo. Se você também não vai dar dízimo, não vai ofertar, eu gostaria que você se levantasse no nome de Jesus.
Nesse mês nós tivemos uma dificuldade grande para pagar o aluguel, tivemos uma dificuldade grande para pagar a água, a luz da igreja. Então eu quero que os irmãos, no nome do Senhor, estejam orando, buscando mais ao Senhor em prol desse ministério, das finanças desse ministério, da sua finança, no nome de Jesus. Você vai sair do seu lugar, você vai ofertar aqui na casa do Senhor. Quando você voltar para o seu lugar, nós vamos estar orando pela tua vida. Amém? Amém, igreja? Amém. Então sai do seu lugar e venha abençoar a casa do Senhor.